Boa noite, irmãos. Paz do Senhor Jesus. Vamos tirar o período de oração. Temos avisos aqui que a gente está bem estruturado, né? Para dar início ao culto. Passar o álcool gel aqui. Pastor Renato, que vai estar na pregação. Pastor, seu microfone está direcionado aqui, tá bom? É isso aí, vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pela Tua bondade e a Tua misericórdia, nós estamos aqui reunidos neste lugar, como igreja do Senhor, como parte do corpo de Cristo, a qual o Senhor nos escolheu, a qual o Senhor nos chamou, a qual o Senhor predestinou a cada um de nós para estarmos aqui, ó Deus, reunidos para adorar, reunidos para glorificar, reunidos para exaltar a Ti, ó Pai, porque somente a Ti é dado honras, glórias e louvores. Tu és um Deus majestoso, Tu és um Deus grandioso, Tu és um Deus supridor, Tu és Rei dos Reis, ó Pai. O Senhor que nos formou, o Senhor que nos gerou. E Senhor, nós temos motivos o suficiente para agradecer a Ti, para honrar o Teu nome, para louvar e bendizer a Ti, ó Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado por mais um dia. Obrigado por dar-nos saúde. Obrigado por dar o ar que nós respiramos. Nós sabemos que o Senhor tem o controle de todas as coisas e tudo está em Tuas mãos, ó Deus. Então, Senhor, seria injusto nós aqui não agradecermos a Ti, ó Pai, sabendo que isso, ó Deus, é o mínimo o que podemos fazer, ó Deus, porque reconhecemos que de nós, homens, falhos e pecadores, nós não produzimos nada de bom, ó Deus, sem a Tua interferência. Pai, nós oramos por esse ministério Resgate para a Vida. Queremos aqui apresentar a vida do pastor Marcos, a vida do pastor Renato, estes homens, ó Pai, que o Senhor colocou à frente deste ministério, seus familiares, suas esposas, seus filhos. Obrigado, Senhor, porque, ó Pai, o Senhor tem fortalecido, o Senhor tem capacitado, ó Deus, a vida dos Teus servos para ministrar a Tua palavra, para pregar o verdadeiro Evangelho. Senhor, nós oramos aqui pedindo que o Senhor possa renovar a força dos Teus servos, ó Deus, para que permaneça assim, Senhor. Senhor, nós sabemos que depende totalmente de Ti, ó Pai, e nós somos gratos a Ti, Senhor. Somos gratos pela vida dos obreiros desta igreja, a qual eu me incluo como diácono, Senhor. A vida do irmão Antônio, do diácono Bruno, Senhor. Obrigado, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a administrar este trabalho juntamente com os pastores, com o pastor Marcos, com o pastor Renato. Senhor, capacita cada um de nós, Senhor. Capacita cada um setor, Senhor, deste trabalho, desta igreja. Os líderes, Senhor, que representam os louvores. Senhor, os líderes da escola bíblica dominical, ó Deus, eu te peço misericórdia de nós, Senhor. Sustenta-nos, ó Deus, por favor, pela Tua graça, pela Tua bondade. Senhor, nós oramos por este país, ó Deus, por cada porta que o Senhor tem aberto, Senhor, para pregar o Teu Evangelho, Senhor. Que o Senhor possa continuar conduzindo a cada um pastor, a cada um líder deste país. E nós entregamos nas Tuas mãos este país. Que o Teu Evangelho, Senhor, possa ser pregado. Faça a Tua vontade, faça o Teu querer, ó Pai, sobre esta nação. Senhor, nós comprovamos mais uma vez que o Senhor
é quem toma conta de todas as coisas, Senhor, através deste momento em que nós estamos passando. O Senhor tem cuidado de nós, ó Pai. O Senhor tem escondido o teu povo, ó Deus. O Senhor tem feito milagres diários em nossas vidas. Nós oramos, Senhor, pelos enfermos deste país, ó Pai, que passa através deste vírus, Senhor. Que o Senhor possa fazer a tua vontade, Senhor. Que o Senhor possa, assim for a tua vontade, operar milagres, Senhor. O Senhor o fará, nós sabemos disso. Que se o Senhor, porventura, permitiu a infecção desse vírus para salvar uma alma, nós cremos assim que o Senhor o fez, ó Deus. E nós pedimos a tua misericórdia neste momento. Estamos aqui reunidos, Senhor, para apresentar um culto de louvor e adoração a Ti. Nós somos falhos e pecadores, e neste momento nós pedimos a Tua misericórdia, Senhor. Receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, Pai. Eu te peço no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, ó Deus, e usa a vida do pastor Renato nesta noite, Senhor, para falar conosco através da Tua palavra, Senhor. É o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Gostaria de chamar a irmã Selma para fazer um momento de leitura. E logo após a leitura, o louvor está com a oportunidade, tá, irmãos? Graça e paz, igreja. Irmãos, não sei quanto a vocês, mas essa máscara para mim é horrível. Então, os irmãos me perdoem, embaça o óculos. Mas vamos lá, a leitura. Que se encontra aqui em Marcos 1. Vamos lá. A boa notícia que fala a respeito de Jesus Cristo, Filho de Deus, começou a ser dada. Como o profeta Isaías tinha escrito, ele escreveu o seguinte: Deus disse: eu enviarei o meu mensageiro adiante de você para preparar o seu caminho. E o profeta escreveu também: alguém está gritando no deserto: preparem um caminho para o Senhor passar, abram estradas retas para ele. E foi assim que João Batista apareceu no deserto, batizando o povo e anunciando esta mensagem: arrependam-se dos seus pecados e sejam batizados, que Deus perdoará vocês. Muitos moradores da região da Judéia e da cidade de Jerusalém iam ouvir João. Eles confessavam seus pecados e João os batizava no Rio Jordão. Ele usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinto de couro e comia gafanhotos e mel do mato. Ele dizia ao povo: depois de mim vem alguém que é mais importante do que eu, e eu não mereço a honra de me abaixar e desamarrar as correias das sandálias dele. Eu batizo vocês com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Nessa ocasião, Jesus veio de Nazaré, uma pequena cidade da região da Galileia, e foi batizado por João Batista no Rio Jordão. No momento em que estava saindo da água, Jesus viu o céu se abrir e o Espírito de Deus descer como uma pomba sobre ele. E do céu veio uma voz que disse: Tu és o meu filho querido e me dás muita alegria. Logo depois, o Espírito Santo fez com que Jesus fosse para o deserto. Jesus ficou lá durante 40 dias, sendo tentado por Satanás. Ali havia animais selvagens e os anjos cuidavam de Jesus. Depois que João foi preso, Jesus seguiu para a região da Galileia e ali anunciava a boa notícia que vem de Deus. Ele dizia: chegou a hora e o reino de Deus está perto. Arrependam-se dos seus pecados e creiam no Evangelho. Jesus estava andando pela beira do lago da Galileia quando viu 2 pescadores. Eram Simão e o seu irmão André, que estavam no lago pescando com redes. Jesus lhes disse: venham comigo que eu ensinarei vocês a pescar gente. Então eles largaram logo as redes e foram com Jesus.
Um pouco mais adiante, Jesus viu outros 2 irmãos, eram Tiago e João, filhos de Zebedeu, que estavam no barco deles consertando as redes. Jesus chamou os 2 e eles deixaram Zebedeu, o seu pai, e os empregados no barco e foram com ele. Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Cafarnaum e no sábado ele foi ensinar na sinagoga. As pessoas que os escutavam ficaram muito admiradas com a sua maneira de ensinar. É que Jesus ensinava com a autoridade dele mesmo e não como os mestres da lei. Então chegou ali um homem que estava dominado por um espírito mau. O homem gritou: "O que quer de nós, Jesus de Nazaré? Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem é você. É o Santo de Deus. É o Santo que Deus enviou." Então Jesus ordenou ao espírito mau: "Cale a boca e saia desse homem." Aí o espírito sacudiu o homem com violência e dando um grito saiu dele. Todos ficaram espantados e diziam uns para os outros: "Que quer dizer isso? É um novo ensinamento dado com autoridade? Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem." E a fama de Jesus se espalhou depressa por toda a região da Galileia. Logo depois, Jesus, Simão, André, Tiago e João saíram da sinagoga e foram até a casa de Simão e de André. A sogra de Simão estava de cama, com febre. Assim que Jesus chegou, contaram a ele que ela estava doente. Ele chegou perto dela, segurou a mão dela e ajudou-a a se levantar. A febre saiu da mulher e ela começou a cuidar deles. À tarde, depois do pôr do sol, levaram até Jesus todos os doentes e as pessoas que estavam dominadas por demônios. Todo o povo da cidade se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de todo tipo de doenças e expulsou muitos demônios. Ele não deixava que os demônios falassem, pois eles sabiam quem Jesus era. Amém, igreja. Graça e paz, irmãos. Vamos louvar o Senhor. Quem puder se colocar em pé. Meu Salvador.
contribuir com a Igreja do Senhor financeiramente, fiquem à vontade.
Boa noite, irmãos. Com prazer, com alegria que nós estamos aqui. Já faz algum tempinho que a gente não prega do púlpito, mas a palavra do Senhor é que importa e ela é imutável. Ela continua sendo a palavra de Deus e ela é a que alimenta as nossas almas. A gente vai continuar hoje com a reflexão da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. O tema é Firmes e Livres, baseada em Gálatas 5, de 1 a 6. Nós vamos ter o texto aqui, também se você quiser acompanhar na sua Bíblia ou no seu smartphone, fique à vontade, tá bom? Então vamos ler. Gálatas 5, de 1 a 6. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso, permaneçam livres e não se submetam de novo a julgo de escravidão. Eu, Paulo, lhes digo que se vocês se deixarem circuncidar, não terá valor nenhum para vocês. Cristo não terá valor nenhum para vocês. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que o mesmo está obrigado a guardar toda a lei. Vocês que procuram justificar-se pela lei, estão separados de Cristo. Vocês caíram da graça. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Nós temos aí no decorrer das últimas oportunidades de pregação, temos pregado sobre Gálatas, e aí nós temos aí visto muitos assuntos, vários assuntos que Paulo tem discutido nessa carta. Ele tem falado, por exemplo, lá no capítulo 1, logo que ele abre a carta, ele fala sobre o verdadeiro evangelho. A gente viu também que ele faz uma defesa sobre o seu apostolado, ou melhor dizendo, o que é ser um verdadeiro apóstolo. Nós temos falado muito, e é o que o texto nos propõe, falar sobre legalismo, falarmos sobre lei, sobre fé, sobre a justificação pela fé e a impossibilidade da justificação pelas obras. E também a gente ouviu que ele falava sobre esses assuntos, sempre exortando os Gálatas de maneira incisiva, de maneira dura muitas vezes, na esperança de que os Gálatas fossem recolocados nos trilhos, digamos assim, sempre na esperança de que eles não cedessem à tentação, não cedessem à mensagem a que eles vinham sendo constantemente expostos. E qual que era a mensagem que eles vinham sendo constantemente expostos? A mensagem de que somente Cristo não bastava, que eles precisavam, além de crer em Cristo como seu Salvador, eles precisavam de alguma outra coisa. E o que era essa coisa? Guardar a lei, se circuncidar, guardar as tradições, as festas, os dias santos e por aí vai. Então Paulo, nessa carta ele vem discutir esses assuntos e sendo incisivo e falando de forma bem clara e aberta. Porém agora, capítulo 5, ele nos introduz um novo assunto, um assunto que até aqui nós não falamos. Finalzinho do capítulo 4, verso 31, quando a gente conversou sobre Sara e Agar, a gente teve que gastar um bom tempo aí para tentar deixar claro para os irmãos as coisas. Nós vimos no capítulo 4, verso 31, que, portanto, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. E aqui já é uma introdução para o que começa no capítulo 5, que é o assunto da liberdade. Então, dentro disso, desses versículos de 1 a 6, nós vamos ver 3 momentos distintos, vamos ver e pensar em 3 momentos distintos, baseadas nas palavras do apóstolo aos irmãos Gálatas sobre a questão da liberdade. O tema, como a gente já falou, é firmes e livres. O texto começa, versículo 1.
o apóstolo Paulo nos chama nos exorta, ele nos chama a atenção de que somos livres e devemos ser resistentes. Percebam ali, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Vamos dividir esse versículo 1 em 3 pedacinhos. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Nesse primeiro pedacinho nós temos duas ideias. A primeira delas é que, quando Paulo fala que Cristo nos libertou, ou foi para a liberdade que Ele nos libertou, de repente nós podemos pensar, Cristo nos libertou da ira vindoura, isso é uma verdade. Cristo nos libertou da culpa, do medo, também é uma verdade. Cristo nos libertou dos nossos pecados, da morte, também é verdade. Mas o contexto aqui, Paulo nos indica, a gente já vem tratando isso desde o capítulo 3 e até agora, é que nesse primeiro pedaço do versículo 1, particularmente, Paulo está dizendo que nós somos libertos do quê? Do legalismo, do cumprimento cego da lei. Nós fomos libertos do quê? Da maldição que a lei pronuncia sobre o pecador, que a lei impõe sobre o pecador, aquele pecador que tenta viver a sua vida pelo cumprimento completo da lei, aquele pecador que tenta viver, obter a justiça diante de Deus através da prática de obras, através da prática da lei. Então, a liberdade, para a liberdade foi que Cristo nos libertou, se aplica o quê? A liberdade de termos que cumprir a lei cegamente para nos tornarmos justos diante de Deus. Se você conhece um pouquinho o Evangelho, a gente sabe que através da obediência de Cristo, do cumprimento cabal de Cristo, de toda a lei, é que nós nos tornamos justos diante de Deus. Através da obra de Cristo é que eu e você somos justificados. Uma segunda ideia é que a lei em si, apesar de ela ser boa, ela por si própria não consegue proporcionar ao homem aquilo que Cristo proporciona. O que é a paz com Deus? O que é o perdão dos seus pecados? O que é a reconciliação? Então, quando o apóstolo Paulo fala para a gente que foi para a liberdade, foi que Cristo nos libertou, é nesse sentido. Nesse sentido também a gente pode pensar que essa liberdade que Cristo conseguiu, que Cristo conquistou para mim e para você, ela nos capacita, e no livro de Gálatas tem uma série de passagens, por exemplo, coisas que a liberdade que Cristo nos proporciona e que a lei não consegue fazer isso. Por exemplo, podemos andar e viver no Espírito. E lá no verso 6 a gente vê que é pelo Espírito que nós podemos viver. A liberdade que Cristo nos proporciona nos dá condições de termos o fruto do Espírito Santo nas nossas vidas. Nos dá a condição de termos uma vida de alegria e gratidão diante de Deus. Nos dá a condição de até mesmo cumprir a lei de Cristo. Nem em Cristo nós cumprimos a lei. Temos a liberdade, temos aí a condição de vivermos uma vida de comunhão e intimidade com o próprio Deus. É essa liberdade que Cristo conquistou para nós. É essa liberdade que a lei, o cumprimento cego da lei, ela é impossibilitada de nos dar. Na verdade, quando a gente pensa em liberdade, a pessoa que é realmente livre, aquela que é livre, essa liberdade que é a liberdade verdadeira que Cristo nos dá, ela não age mais por temor, por medo, por peso, por culpa, por coação diante de Deus. Pelo contrário, ela serve o seu Deus, ela de forma voluntária e com alegria. João 8,36, um ótimo versículo. Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Que liberdade é essa?
a liberdade de servirmos a Deus, a liberdade de você, de eu, de nós não termos restrição para servirmos a Deus. Seguindo aí o versículo 1 ainda, ele fala que foi para a liberdade que Cristo nos libertou, e ele fala aos Gálatas: por isso permaneçam firmes. E Paulo, ele diz aos Gálatas, e diz para mim e para você nessa noite, que devemos permanecer firmes nessa liberdade. Devemos permanecer firmes os Gálatas deveriam permanecer firmes contra aqueles que se opunham a essa liberdade. E como que essas pessoas se opunham a essa liberdade? Olha, de novo vou repetir, somente Cristo não basta. Você não é somente salvo por Cristo, você precisa fazer A, B, C, D, E e por aí vai. Quando Paulo fala que permaneçam firmes, a gente pode lembrar, sabe do quê? Podemos lembrar de um soldado no campo de batalha. Efésios 6, 10 a 20 faz essa menção de um soldado combatendo um combate, ou seja, aquele soldado que mantém a posição, que não recua, mas que ele mantém a posição com os pés bem fixados e lutando e não deixando o inimigo ganhar espaço. Uma outra figura que eu e você podemos imaginar, para imaginarmos essa firmeza que Paulo pede aos Gálatas, é de uma árvore. Uma árvore que é fortemente arraigada no solo e que de repente vem os ventos, vem a tormenta, ela até enverga, ela até balança, mas a raiz dela não sai do solo, ela não tomba, ela não cai. Então Paulo ele fala aos Gálatas e fala para mim e para você que permaneça firme nessa liberdade, permaneça firme combatendo qualquer tipo de ideia que contradiga ou que queira convencer você a não viver ou fazer com que você pense que não tem essa liberdade. Por quê? Quem dá essa liberdade, quem deu essa liberdade, olha lá, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Você é um liberto por Cristo Jesus, logo você é livre. E Paulo continua: por isso permaneçam firmes e não se submetam de novo ao jugo da escravidão. Lembremos-nos que Paulo está falando aos Gálatas, e logo de cara esse verbo e não se submetam, o verbo submeter está na forma de passivo e aponta para a ideia de que os Gálatas não deveriam deixar que ninguém colocasse um jugo sobre suas costas. O pessoal da zona rural, da roça, talvez entenda melhor essa figura. É como se de repente Paulo chamasse a atenção dos seus leitores para a figura de homens que procuram colocar um jugo num boi, ou a famosa canga, né? Aquela canga que coloca os dois bois emparelhados e coloca aquela peça de madeira na corcova deles e ali prende os bois puxam, carregam aquela canga e o carro de boi junto. É essa ideia de jugo, é essa ideia de submeter-se a um novo jugo. Também Paulo fala da ideia, ele pega essa ideia do boi e dá a entender também o seguinte: se o animal empacar, se o animal recusar a receber esse jugo, os donos terão dificuldade de colocá-lo, de impô-lo. É essa ideia de não se submetam de novo ao jugo da escravidão. E esse jugo da escravidão, a canga que de repente estavam querendo colocar na costa dos Gálatas, qual que era essa canga, esse jugo? Paulo se refere ao jugo da lei, do cumprimento da lei, dos seus regulamentos, das suas tradições de invenção humana. Israel já gemia sobre isso, Paulo viveu sobre isso, e ele sabe muito bem o quão era pesado você ter que, não adiantava você cumprir 1, 2, 3, 10 requisitos da lei. Se você deixasse de cumprir o menor requisito, toda a lei te condenava, independente de você ter cumprido o resto da lei. Então Paulo sabe o quanto isso era pesado,
o quanto isso era escravizador. Eles sabiam o quanto Israel havia gemido e quanto ele próprio Paulo havia gemido. Percebam que tem a palavra ali de novo. A gente sabe que os Gálatas eram gentios, eles nunca tinham seguido o judaísmo, nunca tinham seguido lei. Mas vocês se lembram que eles eram pagãos, eles seguiam, ou eles tinham em suas costas outro jugo. Qual que era o jugo? O jugo do paganismo. A gente viu em algum momento aqueles rudimentos fracos, pobres desse mundo. Esse era o jugo que os Gálatas seguiam. Então pense o seguinte, Paulo ele apela para que os Gálatas que estiveram outra hora, em outro momento, sobre o jugo do paganismo, que não se deixassem agora. Cristo os libertou dessa canga do paganismo, dos costumes, dos sacrifícios, da imoralidade do paganismo. Agora tinham os judaizantes que estavam querendo colocar outro jugo. Por isso ali a palavra de novo. Ambos os jugos, a gente já viu isso também em algum momento. Tanto o jugo da escravidão como o jugo do paganismo, eles se equivaliam. Ambos eram perversões do Evangelho. Eles distorciam a salvação e afastavam o homem de Deus. Não se deixem colocar, não se submetam a esse jugo. O que isso tem a ver com a nossa vida? Toda vez que alguém quer colocar alguma condição para que você seja aceito diante de Deus, para que Deus seja seu amigo, favorável a você, é como se alguém estivesse querendo colocar um jugo ou uma canga nas suas costas. Toda vez que existe alguém que quer colocar um peso, quer colocar uma obrigação, olha, para Deus te amar, você tem que ser bonzinho. Para Deus te amar, para você ser salvo, você tem que fazer isso ou aquilo. Isso é um jugo de escravidão. Lembre-se, quando você ouvir isso, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. O sangue dele é suficientemente poderoso. A morte dele é suficientemente poderosa e completa. Para quê? Para que eu e você estejamos de forma liberta, limpa e clara diante de Deus. Mateus 11, 29 a 30, Jesus Cristo ele fala sobre jugo. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Cristo não sobrecarrega as nossas vidas com exigências. Tudo o que fazemos para Ele é resultado daquilo que Ele fez por nós primeiro. Explicando esse texto do versículo 1, somos livres e devemos ser resistentes, perseverantes, devemos permanecer. O que a gente pode pensar aqui que Paulo esteja encorajando aos seus leitores a fazer? Uma vez que os Gálatas foram libertos, por que para eles seria absurdo que ainda precisassem obedecer a lei para serem salvos? A gente tem que pensar sobre essa questão da liberdade. A liberdade, muitas vezes, a gente fala, canta, somos livres e tal, mas muitas vezes a confusão. A liberdade para que Cristo te chamou e te libertou e cumpriu ali cabalmente a obra dele na cruz para que isso acontecesse, não é para que você viva de acordo com o que a sua mente pensa, de acordo com o que o seu coração pecaminoso deseja, de acordo com o que o seu desejo corrompido determina. Ser livre, ser liberto, não é uma vida desregrada com a confiança de que no final do jogo tudo dá certo. Não. Muitas vezes as pessoas se perdem. Eu já sou salvo, já sou justificado, então acabou. Eu vivo aí, no final estou garantido. Por outro lado, algumas pessoas vivem de maneira totalmente desregrada e descompromissada, pensando e contando com a misericórdia de Deus no fim. Isso é libertinagem, isso é libertismo,
Isso não é a liberdade para a qual Cristo nos libertou. Todos os nossos atos, todas as nossas ações devem refletir algo que Cristo fez primeiro por nós. Um crente justificado, um crente liberto, ele é uma nova criatura em Cristo Jesus. Logo, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo. A liberdade que temos e que não tínhamos é a liberdade de nos relacionarmos com Deus, é a liberdade de servirmos a Deus, é a liberdade de nos aproximarmos diante de Deus, é a liberdade que nenhum homem, por mais livre que ele possa pensar ser, ele tem. É a liberdade que nenhum homem, que por mais que ele possa pensar ser livre, ele consegue pela força das suas próprias mãos. Porque quem conseguiu isso para mim, para você, foi Jesus Cristo. E isso é motivo de nós ficarmos felizes e ficarmos alegres e agradecer a Ele todos os dias da nossa vida. Nossa liberdade foi nos dada por Cristo Jesus, outorgada, conquistada por Cristo Jesus. E quando nós pensarmos nisso, devemos ter a consciência do alto preço, do valor inestimável pelo qual essa liberdade foi nos dada. Foi a morte do próprio Filho de Deus, o sacrifício do próprio Filho de Deus por mim e por você. Somos livres, ok? Somos livres para quê? Para servirmos ao Senhor, para nos achegar ao Senhor sem qualquer impedimento ou barreira. Somos livres para vivermos na presença de Deus. E logo que somos livres, irmãos, eu convido vocês a que vocês resistam a qualquer ideia que surja em sua mente, ou qualquer proposta, ou qualquer mensagem que tente desviar você para uma relação com Deus, pautada naquilo que você faz. O que você faz é resultado, é consequência de algo que Deus em Cristo Jesus fez por você na eternidade. A sua salvação, a minha salvação, é pela graça. E graça é favor imerecido. Vamos para o segundo ponto. Se no primeiro ponto ele fala que devemos permanecer, somos livres e sermos persistentes, a partir do segundo ponto, que é dos versículos 2 a 4, ele fala sobre alguns riscos que aqueles irmãos gálatas estavam correndo e que logo de repente um cristão mais desavisado pode correr. Perceba que no versículo 2 Paulo começa: eu, Paulo, lhes digo. E no versículo 3, de novo testifico. Paulo está empenhando, digamos que a própria palavra. Ele está chamando aqueles irmãos a consciência de que, olha, eu estou falando para vocês, prestem atenção, não é brincadeira o que eu estou falando. E olha só, eu, Paulo, de novo testifico. E o que ele está testificando? O que Paulo está dizendo que é de tão importante? Os gálatas, eles estavam se entregando, estavam sendo influenciados pelos judaizantes. Versículo 10 do capítulo 4 dá a entender que eles já estavam, digamos que, guardando as festas, cumprindo os dias, os meses e as estações, como todo bom judeu faz, como todo bom seguidor da lei faz. Porém, dá a impressão que agora esses judaizantes que estavam ali, digamos que comendo o cérebro dos gálatas, estavam exigindo algo mais. E o que era esse algo mais? A circuncisão. Olha lá o verso 2: se vocês se deixarem circuncidar. Verso 3: testifico a todo homem que se deixa circuncidar. Ou seja, Paulo estava chamando a atenção daqueles irmãos que aqueles homens judaizantes estavam querendo, digamos que, um nível de compromisso maior. E que a circuncisão é a própria marca na carne de que você é um seguidor da lei. É o distintivo de que você é um seguidor da lei. Se nós formos lá para Atos 15, 1 a 5, nós vemos que o tema principal da pregação, aqui foi o concílio de Jerusalém, Atos 15,
o lema principal da pregação desses judaizantes qual que era? Se não vos circuncidar segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Então os gálatas, além de guardar as festas, além de cumprir os ritos, eles estavam sendo desafiados a se circuncidar. Então a gente percebe, e é por essa razão que o apóstolo Paulo ele usa uma linguagem tão dura, uma linguagem tão incisiva, porque eles estavam sendo levados a deixar de seguir o verdadeiro evangelho e seguir uma outra coisa, um outro evangelho que tem lá em 1,6, que na verdade não é o evangelho. Lembre-se, um Cristo suplementado é um Cristo suplantado. O que é isso? Um Cristo que, para, digamos, ser verdadeiro, poderoso, restaurador das nossas vidas, que precisa de complementos, que precisa de coisas a mais, é Cristo e mais algo, é Cristo e isso e aquilo. Isso é um Cristo suplementado. Lembre de suplemento alimentar, né? Está com falta de vitamina, você toma suplemento para completar as vitaminas. Cristo não precisa ser suplementado. Se Cristo precisa de suplementos ou coisas a mais, ele é um Cristo suplantado. O que é suplantado? Derrotado, ineficiente, que não vale nada, que não adianta nada. E nós sabemos que Cristo não é assim. Ele é tudo para mim e tudo para você. Vamos seguir. Cristo não terá valor nenhum para vocês. Olha, pessoal da Galácia, se vocês se deixarem circuncidar, marcarem na sua própria carne, eu já expliquei uma vez o que é circuncisão, Cristo não terá valor nenhum para vocês. Por quê? Um Cristo suplementado, um Cristo que precisa de emendas, é um Cristo derrotado. Não é o verdadeiro Cristo, é um Cristo que não vale de nada. Essa é a métrica do verso 2. Eu, Paulo, lhes digo que se vocês se deixarem circuncidar, Cristo não terá valor nenhum para vocês. Porque eles de livre e espontânea vontade estão deixando o Cristo verdadeiro e indo seguir qualquer outra coisa que não é o Cristo verdadeiro. Versículo 3. De novo, testifico a todo homem. Ele está falando à igreja, a todos os homens, que se deixar circuncidar, que o mesmo está obrigado a guardar toda a lei. Abandonar o caminho da graça para seguir o caminho da lei é entrar por um caminho, por uma estrada, cujo destino final é o quê? É a condenação. Não porque a lei é má em si, mas porque o homem é pecador. Eu e você somos pecadores. A lei, ela aponta para quê? Para a nossa incapacidade de cumpri-la cabalmente. Ela aponta para um nível maior que o nível do próprio Deus. E nos demonstra o quanto estamos distantes disso. Não é possível ser parcialmente salvo pela graça e parcialmente salvo pela lei. Ou nós seguimos o caminho da graça, ou seguimos o caminho da lei. Pelo caminho, e detalhe, né? Se você vai pelo caminho da graça, sua salvação está em Cristo Jesus, ok. Mas se você vai pelo caminho do cumprimento da lei, e era isso que o pessoal da Galácia estava sendo tentado a fazer, é por sua conta e risco. Pelo caminho da graça, somos salvos pela fé em Cristo, independente das obras. A obra é resultado, não é algo que eu faço para conseguir o favor dele. Pelo caminho da lei, eu preciso ser absolutamente perfeito para entrar no céu. A perfeição que Deus vê em mim, Ele vê através de Cristo Jesus. A justiça que Deus vê em mim, Ele vê através de Cristo Jesus. É por meio de Cristo que eu sou justo. Então, meus irmãos, existe uma impossibilidade de eu e você, pelo nosso próprio esforço, pelo aquilo que eu faço, pelas minhas horas incontáveis na igreja, pelas minhas horas de oração, pelos meus números de leitura bíblica, de ler a Bíblia inteira tantas e tantas vezes, por isso eu não consigo ir ao céu. Se você quer
chegar-se a Deus e estar no paraíso pelo cumprimento da lei, que você seja bom, porque você vai precisar cumprir ela inteira. E isso é uma impossibilidade para homens pecadores caídos como nós. Não há nenhum justo, Romanos nos fala, não há nenhum justo sequer. Todos pecaram, todos nós pecamos por obras, omissões e pensamentos. E logo não há salvação. Gálatas 3:10, pois todos os que são da obra da lei estão debaixo do quê? Da maldição. Eu queria pedir para o... Dá mais um. Nós estamos no 3. Desculpa, gente. Gálatas 3:10 nos fala, por todos os que são da obra da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Quem são esses que são das obras da lei? São aqueles que querem viver pelo cumprimento da lei, aqueles que querem servir a Deus pelo cumprimento cabal da lei. E percebam, esses estão debaixo de maldição, porque eles precisam praticar todas as coisas, toda a lei. E por último, no versículo 4, dá mais um pique, isso. Esses homens que querem se circuncidar, eles estão separados de Cristo. A grosso modo, de repente, essa afirmação pode nos dar aí a impressão de que é uma contradição com a doutrina da perseverança dos santos. E quando a gente fala assim que alguém caiu da graça, dentro do pensamento reformado, é porque é alguém que negou Jesus, ele abandonou o Evangelho e foi seguir qualquer outra coisa. O que isso nos mostra? Nos mostra que realmente ele nunca foi salvo, que ele estava no nosso meio, ele parecia com um de nós, mas não era um de nós. Era o famoso joião, o joio no meio do trigo. Porém, ele está falando aqui para os Gálatas, Paulo está dizendo algo assim, nesse versículo 4: se vocês seguirem a circuncisão, o evangelho que vocês abraçaram de nada servirá para vocês. A graça que vocês pensaram ter recebido, na qual disseram que criam, na verdade de nada lhes servirá, pois caíram dessa graça em que estão dizendo que acreditam, mas que verdadeiramente não acreditam, porque vocês estão querendo se salvar pelas obras e coisas dessa natureza. Paulo, ele dessa forma, meus irmãos, ele está indicando para mim e para você que a graça é tudo quanto Cristo fez por mim e por você, e é só disso que eu preciso. De repente você pode pensar assim, poxa, mas eu tenho momentos de dificuldade, momentos que a gente dá aquela vacilada. Será que eu caí da graça? Quando você muitas vezes pensa em coisas do tipo, eu vou abandonar, ou eu estou triste com o caminho de Deus, alguma coisa desse tipo, o que acontece com você daqui 5 minutos? O que acontece com você daqui 10 minutos? O Espírito do Senhor vem e nos convence, o Espírito do Senhor vem e nos consola, o Espírito do Senhor vem e faz a gente perceber o tamanho da bobagem que a gente está pensando ou dizendo. É assim ou não é? Glória a Deus. Se você passa por isso, se você tem momentos de fraqueza, eu tenho, todos nós temos. Ah, Senhor, está pesado demais, ah, Senhor, está difícil demais. Mas o Espírito do Senhor cuida da gente. O Espírito do Senhor nos restaura, o Espírito do Senhor nos transforma, ele faz daquele pedal na bobinha atrás da gente. Calma, rapaz, o Senhor é contigo, o Senhor cuida de você. A perseverança dos santos não está na minha mão, está na mão do Senhor, Ele que me faz perseverar. Essa questão também de cair na graça, muitos pensam que o crente perde a salvação pela visão que eles têm da salvação. De repente pensa, Augusto Nicodemos Lopes, ele usa a figura de uma máquina, como se Deus construísse a máquina da salvação, mas para a máquina da salvação funcionar, você tem que ir lá e apertar o botão. Então de repente, como a gente é isso que a gente é, eu quero a salvação, você vai lá e aperta o botão, eu não quero mais, aperta o botão de novo. Não é assim. A salvação, o estar na graça,
é o Senhor, pelo seu Espírito, é o Senhor que faz em nós, começa e termina a boa obra. Então percebam, um momento de dificuldade, de fragilidade, um momento que você está ali, o Senhor te socorre, o Senhor te ajuda. Graça é tudo quanto Cristo fez pelos Gálatas, fez por mim, envolve favor gratuito de Deus para conosco. O que os Gálatas estavam sendo tentados a se submeter era como virar as costas a um dom gratuito. Nada poderia ser mais trágico do que isso. Quando alguém vira as costas para esse favor imenso de Deus, é porque ele nunca foi um de nós. Ele menospreza a obra de Cristo, porque na verdade não é que um dia ele foi salvo, apertou o botão e depois foi lá e desapertou o botão de novo. Porque na verdade, eu e você não temos o poder, a condição de apertarmos o botão para ser salvos. A obra é completamente feita por Deus. Ele nos regenera, Ele nos dá, enxerta a fé, Ele nos dá uma nova vida. Vou citar aqui uma frase de Adolf Paul. Alguém não pode estar ao mesmo tempo em 2 andares de um prédio. Reparou isso? Quem escolhe o andar da lei e da justiça pela lei, retira-se do andar da graça. Ou você está no andar da lei ou está no andar da graça. Você não pode estar nos 2 andares ao mesmo tempo. E os Gálatas estavam sendo convidados a isso. A impossibilidade de estar nos 2 andares ao mesmo tempo. Então os Gálatas não podiam se enganar. E eu e você não podemos nos enganar. Seremos salvos pela graça. Pela graça e pela lei não dá. É pela graça. Pela lei é condenação. Se queremos cumprir alguma obra da lei para merecermos o favor dela, não nos enganemos. Precisamos cumpri-la toda. E isso se consiste numa impossibilidade. Aquele que anseia conquistar o favor de Deus, ser abençoado e receber o céu por aquilo que faz, por sua posição, por ser bonzinho, na verdade é alguém que caiu da graça, pois ele crê em um outro evangelho, um evangelho deturpado, que na verdade não é o evangelho. Então logo comecemos a confiar no Senhor Jesus e em algo mais que façamos para a salvação, deixamos de confiar plenamente em Cristo. Dessa forma, Ele deixa de ser nosso inestimável Salvador. Quando acrescentamos algo a Cristo, significa que o perdemos. Versículos 5 e 6. Se no versículo 1 e 2 nós somos no versículo 1 nós somos exortados somos comunicados que somos livres e exortados a sermos resistentes. No versículo 2 a 4, os riscos que os Gálatas estavam correndo, hoje talvez você não seja convidado a se circuncidar, mas você é convidado de repente a comprar a sua salvação com suas ofertas, ou de repente comprar a sua salvação fazendo benfeitorias. Existe isso. Agora no versículo 5 e 6, devemos manter a esperança em fé e amor, porque nós pelo Espírito aguardamos a esperança da justiça que provém da fé, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Paulo, ele nesses versículos, nesses primeiros 6 versículos, do 1 ao 4, ele fala a vós, a vocês, ele fica falando para os outros. Agora no versículo 5 e 6, ele fala a nós, a ele e mais alguém. Ele faz a diferenciação entre aqueles que estavam querendo seguir a lei, querendo se deixar circuncidar, e a ele e aos outros que estavam querendo permanecer firmes no caminho da graça. Dentro disso, no versículo 5, temos uma explicação, e ele fala, no versículo 2, 3 e 4, sobre aqueles que estavam sendo levados ao erro.
E agora no versículo 5 ele começa a falar de nós, Paulo e os verdadeiros crentes que estavam permanecendo na fé. E ele começa pelo Espírito, porque nós, Paulo e aqueles que permaneciam firmes, pelo Espírito. E esse pelo Espírito é interessante porque muitas vezes nos nossos dias muitas mensagens, muitas pregações colocam assim o homem como uma visão otimista demais sobre o homem, ou seja, o homem é bom, o homem consegue, o homem é capaz. Mas a gente vê logo aqui no versículo 5 que é pelo Espírito. Que Espírito é esse? Pelo Espírito Santo. É exclusivamente mediante a atuação de quem? Do Espírito Santo, que eu e que você podemos, como fala no versículo, aguardar a esperança da justiça que provém da fé. Não se pode esperar que o homem dê a si mesmo e por si mesmo algo que o consiga ter essa esperança. A gente precisa lembrar que a salvação, o ter fé, é obra de Deus. É obra de Deus na minha vida, é obra de Deus na sua vida. E é por pura graça. E através do quê? Pelo Espírito Santo, que Paulo e esses outros que ele chama de nós, estão resistindo, estão permanecendo. É pelo Espírito, e um dos contrastes na carta de Gálatas, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, é justamente o que? Entre aqueles que estão no Espírito e aqueles que estão na carne. Percebam que, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. O verdadeiro crente, pelo Espírito Santo, ele é levado a guardar essa esperança de justiça. Que esperança de justiça é essa? É a manifestação do Senhor Deus, do reino de Deus, da salvação que Ele preparou, da salvação que Ele conquistou nas nossas vidas. Um detalhe, essa palavra esperança, ela indica não apenas um aguardar, tipo assim, estou esperando, vai chegar, né? Vai acontecer tal, ou tomara que aconteça, alguma coisa desse tipo. Não é essa esperança que essa palavra, que a esperança que está aqui no texto demonstra. Antes é uma certeza poderosa, é uma confiança inabalável de que um evento ou algo vai acontecer. Então essa esperança da justiça que provém da fé, não é apenas um tomara que aconteça, não, vai acontecer, e eu vou viver a minha vida debaixo, mediante essa esperança. Ou seja, a razão de existência do crente é essa certeza dessa esperança poderosa, de que Deus e o seu reino já está inaugurado e está em andamento, que Cristo vem, que Cristo arrebatará a sua igreja, que Satanás já está julgado e o seu desfecho final está determinado pelo próprio Deus. É a expectativa de que um dia, talvez você não, eu não sei quando e você também não sabe, mas essa esperança nos faz manter vigilantes, operosos, nos faz ficar com a antena ligada. Eu vou vivendo, olho no peixe e olho no gato, vou vivendo a minha vida aqui, mas de repente o Senhor está aí no céu chamando a sua igreja. Pense nisso, é o Espírito Santo que nos capacita a ter essa esperança mediante a fé. Perceba que a esperança da justiça que provém da fé. De novo, tanto a esperança da justiça como a fé, eu não consigo produzir, é pelo Espírito. É o Espírito que produz, digamos isso, em mim. E o texto ainda continua. O verdadeiro crente morre nessa esperança, jamais abandona. O crente verdadeiro persevera e guarda a justiça que provém da fé. E no finalzinho ali, o verso 6, porque em Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor nenhum. Para o crente gálata ou o crente do nosso tempo, ser circuncidado ou não tem importância nenhuma. Submeter-se a esse rito para os gálatas
ou submeter-se a qualquer fardo, a qualquer jugo que alguém tente colocar como condição para você ser salvo, não tem importância nenhuma. O que faz nós estarmos, digamos, numa condição favorável diante de Deus, é nós sermos contados entre um dos tais, né? Igual a música, o hino diz. E quem são esses tais? Aqueles que foram salvos, lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Que eu e você possamos estar nessa posição de salvos, lavados e remidos no sangue de Jesus, e que possamos permanecer firmes, operosos e constantes. E aí nós partimos, volta um pouquinho, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. E aqui, para a gente ser bastante breve, né, percebam que porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça, que provém da fé. Aí verso 6, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a circuncisão tem algum valor, mas a fé que atua pelo amor. E aqui entra mais um componente que nos fala de uma fé que atua pelo amor. Essa é uma fé que, a fé verdadeira, a fé em Cristo Jesus, nos proporciona uma evidência real e concreta na nossa vida e aonde quer que nós andemos. A face da fé, digamos, é o amor. Não há, portanto, espaço, e a gente pode pensar aqui, num cristianismo que a gente só dá cabeça, só dá razão, digamos assim, só do intelecto, só do livro. Não. O verdadeiro cristianismo até passa por aqui, até passa pelo estudo, tal, mas se manifesta numa vida de amor para com os próximos, para com os seus. E aqui, Paulo ensina que a fé salvadora, ela se movimenta, ela se torna perceptível aos outros aí no mundo, através de atos de amor. Então, meus irmãos, para a gente partir para os finalmente, tudo isso, no versículo 5, começa pelo Espírito, esperança da justiça, que provém da fé, mas que no final do verso 6, mas a fé que atua pelo amor. Então, meus irmãos, permaneçamos firmes e constantes pelo Espírito, aguardando a esperança da justiça que provém da fé, e que essa fé se manifeste em obras genuínas de amor. A palavra mais esperada do sermão é a conclusão, então é para a área que a gente vai. Agora sim, Tete, por favor. Então, a gente vai terminar com essa frase de Timothy Keller, é do comentário dele de Gálatas. Temos que direcionar as nossas mentes para quem somos e o que temos em Cristo. Devemos fazer isso com tanta frequência que nossos corações estejam em chamas. Se a gente começar a parar para pensar o que nós éramos, o que somos e o que Cristo fez por nós, isso dá frio na barriga, isso faz a gente ficar como um monte de borboletas no estômago. É isso que a gente tem que ser e pensar. E nosso comportamento seja guiado de acordo com essas realidades invisíveis. O que Cristo fez por nós tem consequências na nossa alma, na nossa eternidade, ok, mas também tem consequências aqui e na forma como vivemos e como agimos. Isso é algo que acontece com quem tem fé no Filho, à medida que o Espírito faz a sua obra. Então, essa é a frase de Timothy Keller, e aqui um desafio para a gente. Peça a Deus, peçamos, que eu e você, peçamos a Deus que Ele nos capacite a continuar conhecendo o valor inestimável de Jesus, nosso único Salvador. Peçamos a Deus que Ele nos ajude a permanecer firmes na liberdade do Evangelho todos os dias, e que continue a nos dar a verdadeira fé, a qual se revela em amor verdadeiro. Irmãos, eu vou terminar o culto. Eu peço que você abaixe a cabeça e ore comigo nesse momento. Senhor, tem misericórdia da minha vida, tem misericórdia das nossas vidas. Ó Pai, que possamos, ó Deus, mediante o agir do Teu Espírito em nossas vidas,
termos a consciência e termos uma noção do valor de tão grande salvação mediada por Cristo Jesus na minha vida e na vida dos meus irmãos. Que isso seja o combustível para que nós, não que possamos pagar ou devolver o que o Senhor fez por nós, mas para que os nossos atos sejam demonstrações de gratidão, honra e louvor ao Senhor, aquele que nos salvou, aquele que nos elegeu na eternidade, aquele que por um mandato eterno nos concedeu a salvação. Ó Pai, guarda a minha vida, guarda a vida do teu povo, para que possamos combater qualquer tipo de canga, qualquer tipo de jugo que nos afaste do verdadeiro Evangelho. Que, ó Pai, eu e os meus irmãos, em humildade, em submissão, possamos ser operosos e amorosos em amor uns pelos outros. Pai, trabalha na nossa vida, trabalha na minha vida e na vida dos meus irmãos. Guarda este povo, Pai, para a honra e glória do teu nome. Deus amado Pai, nós oramos pelos que estão aqui, oramos por aqueles que não vieram, pelas famílias da sua igreja, tanto aqui em Mogi como em São Paulo, e pedimos a tua misericórdia, que o teu grande amor, a tua grande graça, que o teu Espírito Santo esteja sobre nós, nos guiando, nos iluminando, nos convencendo de todo o pecado, da justiça e do juízo, para que possamos seguir firmes no caminho. Pai amado, que o teu nome seja honrado em nosso meio, que a tua palavra seja a nossa rocha, que Jesus Cristo seja, Pai amado, aquele que cada dia mais nos conduz ao seu caminho. Deus amado Pai, nós colocamos as nossas vidas nas tuas mãos, te honrando e te dando glórias e graças, te honrando e dizendo que só tu és Deus. Pai, muito obrigado por esse culto, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado pela oportunidade de nos reunirmos. Muito obrigado por sermos igreja e a igreja de Cristo Jesus. Nós te agradecemos a Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, que Deus os abençoe. Uma boa semana. Que a paz de Deus esteja com os irmãos. O culto já acabou, e o que eu vou fazer não faz parte do culto, não é um elemento de culto, mas a Bíblia nos diz que devemos orar uns pelos outros, então eu queria convidá-los para orarmos pelos pais. Pode ser? Por favor? Isso já é fora do culto, não faz parte, a homenagem é ao Senhor, amém? Obrigado, Pai, porque o Senhor nos deste aqueles nossos progenitores. Obrigado, Senhor, hoje de forma cultural, no nosso país, comemora este dia. Graças te damos porque nos deste esta graça que é dada de forma comum a todas as famílias, mas já visto que há muitos que não cumpriram o seu compromisso de pai. Mas te agradecemos porque os pais que nos deste, eles nos ajudaram, nos deram graça, com todas as suas dificuldades. Há alguns dentre nós que tiveram tristezas por conta de atitudes de seus pais, mas acima de tudo o Senhor supriu a deficiência pelo qual muitos não cumpriram esta responsabilidade. Te agradecemos, Senhor, e somos gratos a Ti por nos colocar numa família. Te louvamos no nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe, filhos dos pais. Acho que tem uma lembrancinha, né, Lu? Aí aos pais. Fica no lugar, por favor, Deus só para abençoe. registrar os pais. Vai